Bem, o primeiro juízo que ele vai analisar aí é o juízo analítico a priori. Ou seja, a primeira forma de conhecimento que ele analisa, que ele vai identificar, são juízos, sentenças que são analíticas e a priori. O que é isso? É um conceito, ou melhor, uma relação de conceitos, são juízos que são universais. Primeira característica, que ele é universal. Se ele é universal, ele é válido em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer circunstância. Tá? É um juízo universal. Só que esse juízo universal, ele é necessário, mas ele não acrescenta nada ao conhecimento. É uma tautologia. Ou seja, ele apenas explicita aquilo que já está dado. Ele torna explícito, no entanto, ele não acrescenta. Tá? E uma terceira característica fundamental dos juízos analíticos a priori é que ele é anterior à experiência. Ou seja, porque ele é a priori, ele vem antes da experiência. Ele não é um conhecimento empírico, um conhecimento sensível. Tá? Ele é universal, necessário. No entanto, apesar de ser necessário, ele não acrescenta nada ao conhecimento, ele apenas torna explícito e ele é anterior à experiência. O segundo modo, ele vai conceber aí o sintético a posteriori. Ou seja, o que é esse sintético posteriori? Enquanto o primeiro é universal, esse é particular. Ele é um conhecimento particular. Ele acontece num determinado local. Ele não é válido para tudo. E em todo momento. E em qualquer circunstância. Só que ele não apenas explicita, ele acrescenta algo ao conhecimento. Ele traz uma nova informação que ainda não era dada. E essa informação veio o quê? Da experiência. É um conhecimento empírico. Por isso que é a posteriori. A posteriori, ou seja, depois. Depois de quê? Da experiência. Da experiência sensível. Da empiria. Tá? Traduzindo aqui, né, vamos analisar primeiramente essa sentença aqui, né, que seria uma sentença analítica a priori. Todo corpo é extenso. Sentença essa, juízo esse que a gente já tinha lido. Quando eu digo que o corpo é extenso, eu só estou explicitando o que o corpo é, no sentido de não atribuindo a ele uma qualidade. Mas extensão e corpo são sinônimos. Quando lembra de Descartes, ele vai dividir em duas substâncias. Res cogitas, a subjetividade, o pensamento, e res extensas, ou seja, a coisa extensa, corpo, matéria. Eu dizer que corpo é extenso, eu estou dizendo uma tautologia. Né? Eu estou dizendo uma tautologia, porque eu não estou acrescentando nada ao conhecimento. Eu estou apenas explicitando. No entanto, ele é um conhecimento universal, porque ele é válido em qualquer época. Essa sentença, eu dizer que corpo é extenso, o corpo ele é extenso, isso é uma tautologia em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer circunstância. No entanto, quando eu digo a flor é branca, eu não estou... desculpa, além de ser universal, eu não preciso de uma experiência sensível para dizer isso. Isso já é dado no intelecto, ou seja, é a priori. Mas quando eu digo a flor é branca, voltando ao exemplo da flor, não é um exemplo universal. É um exemplo de uma determinada flor, de um determinado lugar, e não são todas as flores que são brancas. É aquela flor específica que eu estou analisando que é branca. Tá? Deixa eu ver, eu estou aqui com um marcador.
Quando eu digo que esse marcador é verde, verde bem clarinho, eu estou dizendo que este marcador é verde. Não todos os marcadores do mundo é verde. Então não é uma sentença universal, ela é particular. Só que ela só é possível, isso não é algo que está dado no meu intelecto a priori. Para eu dizer que a flor é branca, que o marcador é verde, isso acontece porque eu tive uma experiência, é um conhecimento empírico. Então é um conhecimento particular, não é universal, é um conhecimento empírico, vem da experiência, e é um conhecimento, mas só que ele é um conhecimento que ele me acrescenta algo. Não é uma tautologia, eu não estou apenas explicitando, eu estou acrescentando algo ao meu conhecimento. A flor, se eu digo a flor simplesmente, eu não estou dizendo nada de nenhuma qualidade da flor. Estou simplesmente mencionando a flor. É o sujeito da história, do juízo. E qual é o predicado? Branca. Então eu estou acrescentando um conhecimento que eu não tinha antes. E tive a partir da experiência. Se eu digo corpo, eu não estou dizendo nada. Ou melhor, eu estou apenas falando corpo, pronto. Mas eu não disse nada sobre o corpo. Mas se eu digo o corpo é extenso, isso é um conhecimento que eu tenho do corpo. Mas não é um conhecimento a posteriori, mas a priori, porque corpo e extensão são sinônimos. E no caso da flor, não são sinônimos, eu tenho um acréscimo do conhecimento. Ou seja, dizer que a flor é branca, eu estou acrescentando uma informação. Imagine, você vai tomar água. Então a água estava na geladeira e a um certo tempo você toma e você diz: a água está gelada. Veja, é um conhecimento empírico. Porque você experimentou a água. Né? Se você diz água, você não está dizendo nada. Mas se você toma água, faz a experiência e diz a água está gelada, você está acrescentando um conhecimento àquela situação. Tá? Todas as águas do mundo estão geladas? Não. Então não é um conhecimento universal, é um conhecimento particular. Qual o problema dessa questão aí? O problema dessa questão que Kant vai analisar é o quê? Que nenhum desses dois conhecimentos ele vai ser rigoroso o suficiente, nenhum desses tipos de juízo vai ser rigoroso o suficiente para estar como base na estrutura de um conhecimento científico, de um conhecimento verdadeiro, útil, verificado. Por quê? Porque o juízo analítico é um juízo universal, é um juízo a priori que já está no sujeito, mas não acrescenta nada ao conhecimento. Em contraposição, o empírico acrescenta, mas é particular, não é universal. E ele queria o quê? Ele queria perceber, né? Ele encontraria um conhecimento rigoroso que servisse de base para o conhecimento científico, um conhecimento que fosse universal, mas que acrescentasse algo ao conhecimento. E aí é o que ele vai chamar de sintético a priori. Ele é sintético, ele acrescenta, mas ele é a priori. Quais são as características dele? Ele é universal, ele acrescenta algo ao conhecimento e ele não é empírico. Por isso que é a priori. Ele é sintético, porque acrescenta algo ao conhecimento, mas ele é a priori na medida em que não passa pela experiência. E onde eu encontro qual área, qual setor da realidade eu vou encontrar esse tipo de conhecimento, né? Então Kant admite ainda um terceiro tipo de juízo, os sintéticos a priori, que são universais, necessários como os analíticos, mas ampliam o conhecimento. Tais juízos poderão, segundo Kant, servir de fundamento da ciência. E aonde é que ele vai encontrar?
na geometria e na aritmética, nos números e as fórmulas geográficas. De algum modo, eles trazem esse acréscimo ao conhecimento. E aí vale a pena analisar essa terceira frase aqui, que tem esse modo de expressão. A linha reta é um conhecimento geométrico, a linha reta é o espaço mais curto entre dois pontos. Eu não fiz essa experiência, mas eu acrescentei algo ao meu conhecimento. Se eu digo, por exemplo, que 5 mais 7 são 12, isso não é um conhecimento empírico particular, mas é algum conhecimento que está acrescentando, né? Ou seja, se eu pego 5 mais 7, esse cálculo me dá um novo conhecimento. 5 mais 7, 12. Me dá um resultado. Só que isso não é uma experiência empírica particular. Isso é um conhecimento universal. Universal. Tá? É um conhecimento válido em todo lugar, em toda época, em qualquer situação. 5 mais 7 será 12. E ele é anterior à experiência. Ele já pode ser encontrado a partir da própria estrutura a priori desse sujeito transcendental. Tá? A questão agora a se perguntar é: como é que se chega a uma sentença desse tipo? Como pode-se chegar a um juízo sintético a priori? Qual é a estrutura desse sujeito, né, que possibilita a descoberta do conhecimento geométrico, matemático, físico, né, que tem essa estrutura, né? E aí vai ser uma questão a gente analisar no próximo vídeo, tá bom?